Obrigado, Paulo. Também bastante enriquecedora a perspectiva e, enfim, eu destacaria, né, o ponto em que ele aborda o problema do desaparelhamento, né, como algo de uma relevância tão grande quanto a própria temática da corrupção, que é o tema direto aqui da mesa. Ok. Bom, finalizando as nossas conferências, né, desse painel, praticamente já finalizando também o congresso, né, tem uma mesa depois, mas enfim, uma das últimas. Quero então passar a palavra à nossa presidenta, né, do IBDU, Daniela Campos Libório, que também vai trazer aqui uma contribuição, um panorama também mais amplo sobre o tema, enfim, aproveitando daí das falas anteriores. Daniela. Obrigada, Alex. Certo aqui? Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra ser recebida aqui no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que não só nos acolheu nessa oportunidade do 9º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, como também já sabíamos de outros momentos do trabalho bastante intenso na relação de controle, do trabalho hercúleo e muito sério que existe aqui nessa casa. Então, para mim, é um motivo de muita honra que o nosso último dia aconteça aqui no Tribunal de Contas. E uma tarefa bastante hercúlea para mim, né, que depois de 3 falas absolutamente brilhantes, para tentar dar alguma identidade para minha fala, eu vou ficar sentada, não vai ter PowerPoint, não é? Na verdade, além da presidência do Instituto, que agora já estamos na fase de encerramento de gestão, mas a minha vida profissional ela vai para a academia já há mais de 25 anos e na advocacia em direito urbanístico já há mais de 20 anos, o que é algo também um pouco peculiar. Então, eu vou me atrever na minha fala não só fazer uma referência aí genérica a respeito do que eu entendo para a corrupção urbanística, tentando fazer alguma contribuição, mas também vou citar na prática, né, determinados momentos que em oportunidades foram citadas pela doutora Vanesca, não é? Também nas outras falas, como acontece a corrupção urbanística na ponta da caneta. Né, porque já experimentei em diversos momentos essa situação, e aí uma dificuldade muito grande de perpassar por isso, sem toda hora ter que ser, né, justamente a paladina da moralidade, como é que reage, como é que faz, às vezes representando ao Ministério Público, às vezes tentando barrar um projeto de lei e tudo mais. Então, vou convidá-los a seguir comigo nos meus alinhamentos a respeito. A reflexão a respeito da corrupção urbanística é algo que já vem para mim há vários anos e eu sempre tive muita dificuldade de emplacar esse tema. Fiquei profundamente feliz ao saber da sua tese de doutoramento, doutora Vanesca, porque eu já propus isso não na questão do IBDU, mas em vários congressos de colegas que me davam um tapinha nos ombros. Uma hora falamos disso. Não é? Assim, há quase uma década eu estou tentando trazer esse tema para uma discussão mais ampliada e que a gente coloque minhoquinhas na cabeça de muitas pessoas a esse respeito. Não é? Porque ela existe. Mas me parece que, assim como na questão urbanística, é sempre muito complexo fazer o outro entender qual é a matéria e o objeto urbanístico a ser trabalhado, porque ao mesmo tempo que temos a percepção de difícil conceituação, corrupção urbanística me parece que também é. Eu conseguiria colocar a questão da corrupção urbanística como um sentido amplo, na verdade. Nesse sentido amplo, tentando demonstrar que essas atuações distorcidas por inúmeros mecanismos que vocês 3 trouxeram de maneira absolutamente brilhante, não é? Ela não se dá só com resultados que podem ser sancionados administrativamente, não é? Ou num combate interno de controle, ou no combate externo de controle. Ela é criminosa também. Então, eu acho que a carga semântica de trazer a palavra corrupção urbanística é porque há absoluta necessidade de agregar a todos esses mecanismos trazidos uma carga criminosa a esse respeito.
né? Precisamos acrescentar nesse cenário. E se vamos consultar ali o Código Penal a esse respeito, tem, claro, o tipo penal da corrupção que é trazida no 317 e que pode ser abarcado para isso, mas há inúmeros outros tipos penais em que estas situações distorcidas também poderia ser possível, não é? A ser trazida. Então, desde o emprego irregular de verbas e renda pública, uma concussão, a inserção de dados falsos no sistema, modificação autorizada do sistema de informações, há inúmeros tipos penais em que nós podemos trasladar estas experiências trazidas ao Código Penal. E penso, então, por que não é deflagrado o tipo penal propriamente dito? Porque já havia em todo esse cenário, desde o advento do Estatuto da Cidade, perguntas dos três poderes do Estado, né, e também de órgãos de controle, mas o que é esse atentado à ordem urbanística? Me parece que existe, mas eu não sei bem onde fica. Não é? E aí trabalhar exaustivamente o atentado à ordem urbanística. É um grande guarda-chuva o atentado à ordem urbanística, que pode ser trazido de maneira pontual, porque nós temos a deflagração de ações de improbidade por atentado à ordem urbanística, por exemplo, não fazer revisão de plano diretor. Para dar um exemplo muito sucinto com relação a isso, não é? Mas não precisamos inventar a roda, já temos aí um repertório jurídico bastante significativo que pode penalizar, né, e fazer ajustes de controle com a atuação das autoridades que tem ali na questão urbanística. E com relação a isso, então, assim, pensando que a terminologia, para fazer essa reflexão, ela pode ser vista de forma ampliativa, aí pedindo uma licença à terminologia penal, mas para dizer que ela deve sim ser criminalizada, porque já está, e não há por que não fazer essa identificação do tipo penal. E aí, mais que isto, né, eu gostaria, então, de trazer um pouco dessas experiências para fazer essa pontuação. Então, por exemplo, o exemplo da questão dentro do poder legislativo, né? Eu vou falar do legislativo, depois eu vou falar um pouco do executivo e vou falar, assim, também do judiciário. Então, na questão do legislativo, situações que já vivenciei de alguma maneira ao longo desses últimos 20 e tantos anos. Não é? Então, é aprovada a legislação urbanística, a princípio de maneira adequada, em algum momento nos meses ou semanas que se sucedem, é feito uma iniciativa de projeto de lei pontual, com 3 ou 4 artigos. Esta lei modifica o artigo tal, onde se lê-se. São 2, 3 artigos. E aí a legislação urbanística, ela é, na verdade, um grande código. É para iniciados. É para iniciados. Então está escrito lá, onde se lê-se, vira à esquerda e contorna do quarteirão na rua tal, vira-se à direita e etc. Lê-se, onde vira-se no quarteirão, segue-se 3 quarteirões, que eu já vi caso assim, e vira na rua tal. O que significa isso? Você mudou um zoneamento, que era de área de restrição absoluta, porque estava margeando uma área de proteção ou uma área tombada, e você trouxe para um uso misto, com uma outra cota. Só que, alguém estava naquele quarteirão beneficiado. E no volume de produções legislativas, não se consegue entender que aquela aprovação que foi feita a toque de caixa com 3 artigos tem um impacto tão grande como construir um prédio de sei quantas dimensões em frente a uma área parque, fazendo um adensamento que desestrutura o bairro. Isso foi corrupção. E como é que você barra? Dizendo que você vai precisar todo o processo de gestão democrática para fazer uma alteração pontual, e assim ainda mais em cidades maiores, onde essas alterações vão se dando. E é de dificílimo controle, por exemplo, a acontecer. Né? Qual vai ser o mecanismo de controle? Então, nesse sentido de atuação, conseguimos barrar isto, dizendo, por exemplo, né, que naquele momento em que a iniciativa foi do Legislativo, que, como é matéria urbanística, teria que ter começado pelo Executivo, então, portanto, aquela produção ela era nula por vício de iniciativa.
Foi uma saída que encontramos no sistema para tentar barrar, por exemplo, uma situação dessa de alteração. Na questão dos planos diretores de lei de desocupação do solo, não é? Vi coisas estarrecedoras nos quadros, nos mapas, nos anexos, não foi na legislação. A legislação ela é linda. Olha, dá gosto de ler um plano diretor, gente. Quem não leu, eu convido a ler, porque a cidade é linda lá no plano diretor. Tem tantos princípios maravilhosos, todos seremos felizes. Todos seremos felizes com o plano diretor. Mas aí não é essa a questão. Vamos lá aos quadros, aos anexos, aos mapas que estão. Também é coisa para iniciado. Quando você vai desdobrar os mapas, então está lá. Que o bairro ou a região será feita com as conformidades. A hora que você vai ler, seguindo o anexo 2, o anexo 3, o mapa quadro 4 do anexo 3, aí é um mapa que coloca lá numa planilha de Excel com 1000 quadradinhos que você tem que fazer um cruzamento. NRCZ2 cruzando com ZR34. Aí você vai, chega e tem um número, 2. Quem entendeu? Entendeu que se for 3, você pode construir prédio misto. Que se for 2, é prédio de 3 andares residencial. O 2x3, naquele quadro Z4, CR, pá, fez essa diferença. Não é no plano diretor, gente. É ali. É ali. E já tive que vivenciar esse tipo de situação, controlando a lupa se tinha sim ou não na linha 3 do mapa 4, no escambau do 5. Ali, sim, não. Nossa, puseram não. Ixi, meu Deus do céu. E aí como é que você vai convencer o judiciário, um órgão de controle, que a palavra 3 ou 2 faz uma enorme diferença? Porque é difícil, porque é complexo. Só que tem nas diretrizes do Estatuto da Cidade simplificação da legislação urbanística. É uma diretriz de toda e qualquer norma urbanística. Então, se eu for trazer alguma reflexão, e aí seriam para os técnicos, como é que nós podemos trazer, não é simplismo, como é que nós podemos fazer da nossa legislação urbanística algo de acesso cidadão? O primeiro controle é esse, de combate à corrupção e às distorções. Então, imagino eu, Daniela, que tenho conhecimentos esparsos de tecnologia, suficiente para ligar um celular, fazer um Word, mandar um e-mail, não é? Mas, de qualquer maneira, me parece que há, sim, né? E há quase um sarcasmo nesse tom, né? Que se coloque a legislação no computador. A pessoa mora na rua João de Barros, número 20, ela entra no computador, saber das suas posturas municipais. Ela joga João de Barros, número 20, dá um Enter e sai a fórmula. É difícil, será, gente? Se temos o CAR nacional, não podemos isso? E aquilo lá já é uma diretriz mínima para aquela pessoa, porque esse sistema de distorção, ela traz possibilidades para o corruptor e ela traz impossibilidades para o cidadão regular que quer andar na linha. Porque a faca é de 2 gumes. Ela abre a porteira para quem quer a distorção e ela fecha a porta para quem só quer fazer a reforma, para quem quer usar adequadamente também o seu cenário. Então, a legislação ela tem sido trabalhada, não é? Cada vez mais, para vocês terem ideia, tem ministérios públicos, eu não vou só por uma questão, óbvio, de responsabilidade jurídica, não vou poder ficar citando nomes e situações, mas sim, já tive, pelo volume de lugares que vou pelo Brasil falar sobre sistemas, procurada pelo Ministério Público, né, por grupos de combate a crime organizado no Ministério Público, para eu ajudá-los a fazer o combate ao crime organizado dentro do processo de revisão e elaboração de planos diretores. Crime organizado. É nessa monta que nós temos. Então, acho que a gente deveria voltar para as diretrizes e entender da simplificação e da liberação, e aí acho que essa é uma ferramenta que deveríamos talvez perseguir, que é
internalizar dentro da tecnologia estas possibilidades. Porque, por exemplo, seguir o procedimento eletrônico, e alguns procedimentos de licenciamento já estão eletrônicos, e conheço alguns, e tenho trabalhado como advogada em alguns, trazem o que a pessoa quiser que traga. E já tive experiências onde eu tive que perseguir processos de licenciamento. Eu, ali, veja, tenho alguma experiência na situação, então não estou falando de uma pessoa desavisada, não é? Por 4 meses, o processo pulava de um canto para o outro, mas na tela estava: localiza-se lá na secretaria tal, com funcionário tal, no telefone tal. Tá lindo de ver. Para o órgão de controle, ah, que lindo. Aí vou eu, advogada, para tentar saber por que foi deferido rapidamente um processo que tinha sido indeferido totalmente, e, de repente, no mês seguinte, ele está deferido totalmente e vai para o arquivo imediatamente. Aí vou eu no arquivo tentar achar esse processo. Não, ele não está mais no arquivo. O secretário chamou de volta. Como chamou de volta? Onde está isto nesta tela que não vejo? Não, é um procedimento interno, não precisamos noticiar. E aí eu vou tentar e não consigo. Tive que acessar a lei de transparência da carteirada como advogada e falar que eu ia sair de lá para o Ministério Público para ter acesso com 2 fiscais do meu lado me olhando e eu vendo o processo e tirando foto com o celular. Olha, doutora, não pode manusear nem rasurar o processo. Ai, muito obrigada, eu sou uma pessoa comportada, não vou comer nenhuma página, fique tranquilo. Para vocês verem que é isto na lida que acontece. Vou trasladar um pouco, já que já estamos encaminhando, não é? Para as questões com relação ao Poder Executivo, que aí percebo, não é? De todos os processos que já vi, a absoluta não padronização de procedimentos administrativos e licenciamento urbanístico, que também é para o bem e para o mal. E aí o descalabro chega tão grande que eu já vi estagiário aprovando grandes empreendimentos e autoridades que fazem um garrancho, que se diz uma assinatura, que não tem carimbo nem paginação e não tem o logo oficial da prefeitura. Não há procedimento mínimo, não há prazo, não há sequência. Então, eu, por exemplo, eu estou cuidando no sentido de cuidar, porque você pega no colo quase, né? Empreendimentos absolutamente corretos, que porque não estão pagando a caixa para pessoas ABC, não conseguem aprovar um loteamento de classe C numa área adequada, que é uma gleba, com todas as conformidades. Esse procedimento está rolando há 10 anos. E não conseguimos tirar, porque vai, porque volta, porque vai, porque não há um procedimento. E taca a lei de processo administrativo federal, estadual, e tenta, e judicializa, e volta, anda um pouco, e vai, judicializa, negocia, vai, chama e vai. Entendeu? Então, o procedimento do licenciamento urbanístico, acho que é uma batalha importantíssima de prazos, de sequências, de alinhamento, que deveria se buscar também, já que todos aí estão trabalhando com os municípios, né? Também aqui a doutora Cibele presente, tantos colegas aqui presentes, a batalhar, talvez, um procedimento de licenciamento urbanístico, onde possa trazer, que nesse caso parece uma formalização, mas na verdade é um mecanismo de controle importantíssimo. Então, para fazer o encaminhamento de finalização, o que eu acho que seria importante, né, já que diante de tantos e inúmeros exemplos que cada um de nós demos aqui, né, nessa fala, não é que tivéssemos a atenção que na parte criminal inúmeros tipos penais se adequam às práticas que estão acontecendo, esse é um elemento. Segundo, a simplificação da legislação urbanística, e isto significa visualização também por vias eletrônicas, gratuitamente, qualquer pessoa é livre acesso, coloco o meu endereço, dou o enter e sei qual é o meu cumprimento da função social da propriedade. Até para o vizinho saber se o prédio que está do lado pode ser construído. Isso é mecanismo de controle social e direito ao acesso à informação. Por que não? Não é? E isto eu acho que facilitaria tremendamente o trabalho de todos nós e, por que não, perseguir aquele lindo plano diretor que já temos aprovado e que estamos ansiosos para que ele venha a ser cumprido. Muito obrigada.